Como acabar com o medo do futuro e avançar na vida? Como é que tá a tua vida hoje? Essa é a primeira pergunta. Eu já quero começar o vídeo aqui com essa paulada em você. Como está a sua vida hoje? Você sente que a tua vida avança? Você sente que você alcança os objetivos que você estabeleceu, sei lá, no início do ano? Você sente que você está crescendo na vida, no âmbito laboral, no âmbito espiritual, no âmbito amoroso, enfim, você sente que, por exemplo, você está vencendo o vício da pornografia e masturbação? A grande maioria das pessoas que estão aqui no canal estão por essa temática específica. Como está a tua vida? Ou você sente que a tua vida está estagnada, está parada, não avança? Essa é uma pergunta crucial, porque esse vídeo vai te ajudar muito a você, cara, avançar na vida de fato. Largar o medo que te impede de avançar na vida e passar a avançar, e passar a alcançar os seus objetivos. Inclusive, esse é um dos muitos vídeos que a gente vai trazer aqui no canal, com temáticas, como eu já tinha comentado no ano anterior, dizendo para vocês que a gente ia trazer temáticas, era uma dívida que eu tinha aqui com vocês, né? Temáticas relacionadas à masculinidade, relacionadas a relacionamentos, relacionadas também à espiritualidade, enfim. Não que o vídeo de hoje não tenha relação nenhuma com pornografia e masturbação, tem muita relação. Muita gente que eu atendo, eu percebo que tem a vida totalmente estagnada e isso gera uma ansiedade tremenda e a pessoa ela termina recorrendo à pornografia e masturbação como uma forma de tentar lidar com essa vida estagnada, né? Mas essa é a pergunta, como está a tua vida hoje? E eu tenho algumas outras perguntas para ti. Eu queria de fato que você fizesse o esforço, se você quiser, você pausa o vídeo, pensa nisso, escreve sobre isso, porque essas perguntas elas são extremamente importantes, são terapêuticas na verdade. A outra pergunta que eu tenho para você é: qual é o lugar onde você gostaria de estar hoje, mas você não está? Ou o que você gostaria de já ter obtido hoje, mas você ainda não obteve? Ou seja, quais eram os objetivos que você tinha para hoje, mas que você ainda não alcançou? Era, sei lá, uma promoção no trabalho, era abrir a tua empresa, era já estar namorando, era já estar casado, era já ter uma família estabelecida, era fazer uma viagem internacional, ser missionário, sei lá. Qual era o objetivo que você tinha para hoje e você ainda não alcançou? Inclusive, você pode colocar aqui nos comentários, que vai ser bem interessante aqui ler esses comentários de vocês. Essa é uma pergunta interessante. E tem uma outra pergunta, vamos se aprofundar um pouco mais. A outra pergunta é: quem são as pessoas que alcançaram os objetivos que você tinha, que alcançaram os seus sonhos, e quais são as características dessas pessoas? Ou seja, o que você queria? Você queria, sei lá, ser um empresário? Você queria alcançar uma promoção no seu trabalho? Você queria já ter uma família bem estabelecida? Você tem em mente, assim, algumas pessoas, pode ser do teu círculo, assim, mais próximo, ou pode ser, sei lá, das mídias, das redes sociais, etc. Se bem que aí não dá para saber ao certo se realmente aquilo é verdade, né? Assim, nas redes sociais, da tela para trás, muita coisa acontece que vocês muitas vezes não percebem. Mas tentem identificar as pessoas que vocês dizem: caramba, esse cara alcançou o meu objetivo, esse cara alcançou o meu sonho. E quais são as características dessas pessoas? E eu vou fazer uma outra pergunta. Essas pessoas, elas são tão capacitadas quanto você? Elas são tão capacitadas quanto você? Essa pergunta agora, ela é crucial. Porque vocês vão perceber que muitas vezes nós não avançamos na vida, não é tanto por falta de capacidade intelectual ou coisa do tipo. Porque você vê outras pessoas alcançando objetivos que você gostaria de alcançar, por exemplo, sei lá, eu já atendi vários casos de pessoas que, poxa, não conseguia iniciar uma relação, o cara não conseguia chamar a mulher para sair. Ele estava diante de uma mulher e ele tremia inteiro, ele não conseguia falar sequer. E aí, às vezes, poxa, é um cara presença, é um cara, né, bonito e tudo mais, um cara é um bom partido e tudo mais, mas ele não consegue avançar. E muitas vezes esse cara olha para o lado e tá lá o irmãozinho da igreja dele, feio, coitado, feio que dá dó, né? Começou a namorar, caramba, né? Uma varoa linda, maravilhosa, até aquele julgo desigual, né? O cara tão feio, ela tão bonita, né? E você diz assim: poxa, por que esse cara tão feio, esse cara que, sei lá, não tem os atributos que eu tenho, ele consegue e eu não? Isso é interessante. Então, muitos de vocês acham que vocês não estão avançando na vida porque não são capazes de desenvolver o que vocês precisam desenvolver, sei lá, de empreender, de conseguir um aumento no seu trabalho, de fazer uma viagem internacional, de ser missionário, enfim, etc, né? Coloquem aqui nos comentários que eu quero saber mesmo quais são os objetivos que vocês tinham para hoje e ainda não alcançaram. E aí eu faço a pergunta para você: é normal que você não avance na vida? É normal isso?
Você vai perceber que muitas vezes você não avança na vida não é porque lhe falta capacidades intelectuais, mas porque lhe falta uma coisa chamada coragem. É porque você tem medo. E a gente lê muitas vezes, Josué 1,9, seja forte e corajoso, não temas, eu estou contigo e tudo mais. E a gente lê esse texto para outras pessoas, mas parece que para a gente não faz muito sentido. A gente não consegue colocar aquilo em prática. É o medo. O medo não está permitindo com que você avance na sua vida. E aí eu te faço a pergunta, é normal ter esse medo? Será que é normal, é comum mesmo ter esse medo? E o que é exatamente o medo, né? O medo é um estado emocional, né, que pode ser suscitado ali pela consciência do perigo, ou pode ser suscitado inclusive pela apreensão da perda de alguma coisa específica. Por exemplo, você pode ter medo porque você está diante de um animal mortífero, sei lá, uma onça. Você está no meio do mato e você está diante de uma onça. Bom, você vai ter medo, é óbvio que você vai ter medo. Ou você pode ter medo por perder alguma coisa, você pode ter medo, sei lá, de pregar, ou você pode ter medo de fazer palestras, de falar em público, porque você tem medo de manchar a sua imagem, você tem medo de manchar a sua reputação, ou perder a sua reputação. E essa é uma possibilidade. Talvez você não empreende porque você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. Isso também é uma possibilidade. Você tem medo de chegar naquela varoa porque você tem medo do não dela, né? Você tem medo de ser ridicularizado, enfim, etc e tal. Então, o medo, ele tá no cerne, assim, de muitas dificuldades que nós, seres humanos, temos na vida. E percebam que eu tô sempre me colocando, né? Nós. Por quê? Vocês vão entender aqui por quê. E o medo, ele sempre vai acionar um mecanismo que a gente chama do mecanismo de luta ou fuga, né? Então, mais uma vez, trazendo aqui o exemplo da onça. É normal que você, diante de uma onça, diante de um animal mortífero, automaticamente o seu corpo peça para você fugir. Por quê? Porque você está diante de um grande perigo. Você está diante de um perigo de morte, por exemplo. Então, é claro que esse mecanismo de luta ou fuga, ele é muito importante para que a gente consiga viver bem. Às vezes é importante fugir mesmo, às vezes é importante fugir. A gente tem aqui o jargão do canal, né? Deus não criou fujões. E de fato, Deus não criou fujões. Mas, cara, se eu tô diante de um urso, eu não sei nem quantos quilos pesa um urso, mas é óbvio que eu vou fugir, caramba. Eu não tenho corpo, eu não tenho tamanho para brigar com o urso. Mas é normal que eu fuja de animais ferozes, é normal que eu fuja de situações que realmente representam um perigo, sei lá, um cara que tem uma arma na minha cabeça ou coisa do tipo. Mas não é normal que eu fuja de pedir aquele aumento ao meu chefe, mesmo que eu acho que eu mereço aquele aumento. Eu já atendi casos de pessoas que o cara chega e diz assim, poxa, cara, me gera uma dor tremenda porque eu creio que eu devia ser mais valorizado, que eu deveria ganhar um salário melhor. E aí eu digo, tá, mas em algum momento você foi lá e falou com o teu chefe e tal, falou que você crê que merece um salário melhor? Não, nunca fui, porque eu tenho medo. E aí eu peço para o sujeito, diante de mim, dizer assim, olha, então argumenta por que você deveria ganhar um salário melhor. E o cara começa a argumentar, e cara, argumentos assim, excelentes, fantásticos. Todos eles me convenciam. E eu dizia, cara, você pode pegar todos esses argumentos e apresentar diante do seu chefe. Mas o medo não permitia. O medo não permitia. Então é normal, pessoal, que nós fujamos de situações que realmente representam um perigo para a gente. Mas não é normal que eu fuja de falar com o meu chefe para pedir um aumento. Não é normal que eu fuja de falar com a varoa que eu gosto porque eu tenho medo de levar um pé na bunda. Não é normal que eu deixe de avançar na vida, que eu deixe de empreender, que eu deixe, por exemplo, de falar em público, porque eu tenho medo do que essas pessoas vão pensar de mim. Até porque, na grande maioria das vezes, as pessoas não pensam nada da gente, né? Então, esse medo trava a vida de muita gente. E esse mecanismo de luta ou fuga, ele é importante, sim, para que a gente permaneça vivo, mas muitas vezes vocês estão fugindo de situações das quais vocês deveriam lutar em vez de fugir. Então, é normal que, em uma situação que me gera medo ou ansiedade, esse mecanismo de luta ou fuga entra em ação, mas onde é que está a luta? Onde é que está a luta na tua vida? Será que você só vai fugir a vida inteira? Será que você só vai fugir a vida inteira dos seus objetivos, dos seus sonhos, daquilo que você quer alcançar de fato? Isso aqui é importante que você entenda. Eu já comentei aqui no canal que tem estudos que mostram isso, 90% das nossas preocupações não se cumprem. 90%. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção nas coisas que mais geram preocupação em vocês e digam assim, cara, eu vou fazer isso que eu devo fazer, mas que me gera preocupação, que eu tenho medo, mas só para saber,
Esse é um exercício que você pode fazer, tá? Só para saber se de fato a minha preocupação ela tem um nexo com a realidade. Então, caramba, eu tô com medo de ir lá falar com o meu chefe para pedir o aumento, né? Porque eu tenho medo, sei lá, que ele fique com raiva, que ele grite comigo, que ele me xingue, sei lá o que é que você tá pensando. Eu tenho medo de perder o emprego por causa disso. Cara, faz o teste, vai lá e fala. Vai lá e fala, anota todas as tuas apreensões, os teus medos, vai lá e fala com o sujeito e depois anota qual foi a reação dele. Você vai perceber que na grande maioria dos casos, aquilo que você mais teme não acontece. Então, pessoal, a gente precisa aprender a enfrentar mais a vida. Fugir menos e enfrentar mais. A vida ela precisa ser enfrentada. E aí uma das coisas que vocês precisam entender é que, de fato, é comum que o ser humano ele sinta medo. Então, muitos de vocês dizem assim, caramba, eu só vou avançar se eu não sentir medo. Eu só vou avançar se eu não sentir medo nenhum, se o medo desaparecer do meu coração. Mas deixa eu te falar um negócio, a gente vai sentir medo. É normal, é comum que nós sintamos medo. E eu quero lançar um desafio aqui para você. Tem vários desafios dentro desse vídeo. Por isso que eu sempre recomendo a vocês, anotem tudo que vocês vão entendendo aqui no vídeo, porque para colocar em prática tudo depois. Inclusive, se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, ative as notificações para receber os novos vídeos e deixe seu like também e mande esse conteúdo para outras pessoas que você achar que precisam ouvir o que eu estou falando aqui agora. Então, olha só. As pessoas elas sentem medo, é normal que todos nós sintamos medo e por isso que nesse vídeo eu estou me colocando dentro dessa questão relacionada aos medos. É claro que eu sinto medo, pessoal, todo mundo sente medo. Façam o seguinte exercício, falem com pessoas que vocês encontram que são bem-sucedidas, que alcançaram os objetivos que vocês gostariam de alcançar e perguntem o seguinte, ou pessoas disruptivas, caras que, poxa, crescem muito, empreendem pra caramba, é mega empresário, sei lá, pessoas que vocês olham e dizem assim, cara, esse cara faz tantas coisas assim que eu tenho tanto medo de fazer. E faz a seguinte pergunta, olha, você não sente medo? Você não sente medo de abrir uma nova empresa? Você não sente medo de investir num novo negócio? Você não sentiu medo de chegar na tua esposa, né? Quando vocês sequer eram namorados ou coisa do tipo? Você não sente medo? Você não sentiu medo quando a sua esposa ficou grávida? Você não sentiu medo quando vocês tiveram o primeiro filho? Vocês não sentiram medo quando se mudaram, quando foram ser missionários, etc, etc? Vocês não sentiram medo? E vocês vão perceber que todo o mundo sente medo. Vocês vão perceber que pessoas bem-sucedidas, pessoas que avançaram na vida, pessoas que fizeram grandes coisas na vida, fizeram com medo, pessoal. Fizeram com medo. Por isso, o pulo do gato aqui nesse vídeo é você entender que você não precisa deixar de sentir medo. Mais uma vez, faça a pergunta, onde você queria estar hoje, mas você ainda não está? E por que não está? E você vai perceber que é por medo. Que há pessoas muito menos capacitadas intelectualmente do que você que chegaram onde você gostaria de estar. E você não está lá por medo. Você permitiu que o medo ditasse as regras. Esse é o problema. Você precisa entender que a gente avança, que é normal sentir medo e que nós avançamos mesmo com medo no coração. Quer saber de uma coisa? Se você percebe que você não age com medo no coração, você percebe que você não está sentindo medo constantemente de ações que você está colocando em prática, não ações que você deixou de fazer, que você está deixando de fazer, não, ações que você está praticando. Se você percebe que não há um medo constante no seu coração por coisas que você está fazendo, deixa eu te dizer um negócio, tua vida não está avançando. Você não está crescendo, você não está avançando e você está estagnado. E é o medo quem te deixou estagnado. Portanto, a tarefa hoje é haja com medo no coração. O que é que você quer fazer? Vai lá, cara, faz com medo mesmo. Faz com medo, não espera o medo sair. Faz com medo mesmo. Mas peraí, Diego, propaganda enganosa, porque você começou o vídeo dizendo assim, como é que eu faço para parar de sentir medo e avançar na vida? E agora você está me dizendo que eu sempre vou ter medo? Pois é, o pulo do gato, o último pulo do gato desse vídeo é o seguinte. É você entender que também é normal que nós sintamos medo sempre que nós estamos fazendo uma atividade pela primeira vez. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu falo em palestras, hoje eu não tenho grandes problemas em falar para várias pessoas, sei lá, 200, 300, 1000 pessoas, não tem problema nenhum, isso já aconteceu, não tem problema nenhum. Agora, quando eu fiz isso pela primeira vez, é óbvio que eu senti medo.
Quando eu fiz pela segunda vez, é claro que eu senti medo também. Mas na terceira, na quarta, na quinta vez, esse medo ele já foi diminuindo. Deixa eu falar um negócio pra ti, eu já falei isso aqui no canal. Eu tinha um medo tremendo, cara, de gravar vídeos. Muito engraçado isso. Porque eu falava para público, eu pregava, eu fazia palestras, mas quando ligava uma câmera eu travava. Só que quando a gente vai fazendo isso uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez, você vai percebendo que o medo ele vai desaparecendo. Então, quando você faz uma palestra pela primeira vez, quando você fala em público pela primeira vez, quando você está prestes a tomar o primeiro fora, é óbvio que você vai sentir muito medo. Mas deixa eu te falar um negócio, depois da 100ª palestra, cara, não tem mais medo no teu coração. Não tem mais medo. Depois da 100ª vez que você prega, não tem mais medo. Ah, Diego, mas é normal, eu devo sentir medo, eu devo sentir ansiedade, porque isso significa que eu dependo do Senhor. Cara, fala com grandes pregadores, irmão. Fala com os maiores pregadores que você conhecer. Você vai perceber que chega um momento em que, de fato, assim, pode existir alguma apreensão, talvez pelo tema que está sendo falado, talvez porque é um tema sensível na igreja, etc e tal. Mas, assim, no geral, essas pessoas, elas se habituam. É normal. Então, se profissionalize. Faça isso várias vezes, várias vezes. O que é que você precisa fazer? Você precisa falar com o teu chefe? Cara, fala com ele várias vezes. Vai chegar um momento em que você vai perder esse medo, porque você vai perceber que nada acontece, nada demais acontece. Você não perde emprego, você não morre. Você tá entendendo? A vida não acaba ali. Então, quando você faz essa coisa repetidas vezes, você percebe que o medo ele começa a desaparecer. Mas você precisa fazer novas ações que te gerem novos medos para a tua vida avançar. Esse é o Pulo do Gato de hoje. Eu espero ter te ajudado. Se te ajudei, compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas que vocês acham que esse conteúdo lhes será útil. E é isso. Deus abençoe e até a próxima.